E aí, galerinha, tudo bem? A aula de hoje aqui é sobre Brasil, proclamação da República, certo? Não precisa ficar muito preocupado em copiar essa lousa aqui, porque eu vou disponibilizar a lousa para vocês pelos meios necessários aí, pelas redes sociais. Essa luzinha eu já fotografei ela, coloquei para que depois você tenha ela para poder relembrar aí o que foi falado nessa aula, certo? A ideia de proclamar a República ela vai surgir no Brasil mais ou menos por volta de 1864, né? E a proclamação vai se dar em 1889, é o 15 de novembro de 1889, certo? Vamos relembrar alguns fatos aí do século XIX, algumas coisas para a gente entender por que derrubaram o Dom Pedro II, né? O Império durou de 1822 até 1889, ou seja, da independência até a proclamação da República. No meio desse império, você tem as regências, que é o único momento do império que não tem um imperador, né? Da renúncia do Dom Pedro I até a ascensão de Dom Pedro II ao trono com apenas 14 anos, o Brasil não tinha rei e era governado pelas elites políticas, né? Um período muito conturbado, muito cheio de revoltas, né? E o segundo reinado, que começa em 1840, vai até a proclamação da República, né? Ele é o mais longo dos períodos aí, né? Entre primeiro reinado, regências e segundo reinado. Quem governa? Dom Pedro II. E os principais fatores que ocorrem na época são a expansão cafeeira, né, no Sudeste, especialmente São Paulo, a modernização do Sudeste, uma dinamização da economia do Sudeste, dinamização de portos, moedas, mercado de terra, mercado de trabalho, e nisso uma adequação ao capitalismo, certo? Dois pontos principais, ou três pontos principais dessa adequação ao capitalismo: a aprovação da lei de terras, que transforma a terra em uma mercadoria, né, para ser vendida e comprada, o fim do tráfico negreiro, com a lei Eusébio de Queiroz, e o próprio fim da escravidão. São processos que estão ocorrendo em meio ao chamado Segundo Reinado. E esses processos vão ter forte influência no movimento republicano. Por exemplo, né, a expansão cafeeira. Você tem em São Paulo uma elite cafeeira que vai se enriquecer demais com essa expansão do café, essa venda do café para o estrangeiro. Vamos lembrar que no final do século XIX, 75% de todo o café do mundo é brasileiro, né? 85% de todas as exportações brasileiras são café. Então, essa elite se enriquece demais. E é ali justamente que surge, a partir de 1864, a ideia, né, de proclamar a República, tirar o Dom Pedro. Então, 1873, você tem a fundação do Partido Republicano Paulista, na cidade de Itu, interior de São Paulo, por isso tem lá o, né, Museu da República em Itu. Esses cafeicultores enriquecidos vão defender algumas ideias, né? E eles começam a se articular e fundam esse Partido Republicano. Esse Partido Republicano vai ser depois completada essa ideia, vão aparecer outros partidos republicanos pelo país, em Minas Gerais, Santa Catarina, em outras partes do país, outros partidos republicanos, muitos deles, inclusive, com participação de operários, né, pessoas do povo que participam também dessa ideia de criar no Brasil uma república. Tá? E o que eles defendem, esses cafeicultores de São Paulo? Isso é a coisa mais importante. Eles defendem o controle sobre o mercado de terras, eles queriam que o mercado de terras ficasse no controle das elites locais, no caso em São Paulo, deles, cafeicultores. Eles defendem mais subsídios para a entrada de imigrantes. Era um processo que está ocorrendo junto com a abolição da escravidão, a vinda de imigrantes estrangeiros para São Paulo, especialmente, e eles querem que o Estado pague essa entrada de imigrantes. Esses dois pontos aqui o Dom Pedro até aceita discutir, né? Mas tem um outro ponto que o Dom Pedro não aceita de jeito nenhum, né? Por isso eu coloquei aqui, ó, o Dom Pedro falando isso não, que é a aplicação do federalismo.
O que é o federalismo? O federalismo é uma ideia norte-americana que surgiu em meio ao iluminismo norte-americano, em que cada unidade do país tem sua organização político-administrativa e faz suas próprias leis. É o modelo de governo que existe nos Estados Unidos até hoje, né? Porque lá você teve uma colonização, que foi assim, a coisa foi se desenvolvendo assim. Os cafeicultores aqui querem fazer com que isso seja aplicado, só que é óbvio, isso daí, federalismo, significa uma divisão do poder. E vão lembrar que em todo o Império Brasileiro, o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, que é o imperador. Você tem desde a Constituição de 1824, imposta pelo Dom Pedro I, pai do Dom Pedro II, você tem um tipo de poder que é o chamado poder moderador, que é um poder concentrado nas mãos do imperador. Por isso, Dom Pedro II não aceita discutir a ideia do federalismo. Outros grupos que falam sobre república, né, tem vários grupos que falam, eu destaquei dois principais aqui. Você tem o Exército. O Exército brasileiro vai defender a ideia de república. Só que vocês já precisam notar um detalhe importantíssimo. O Exército e os cafeicultores que querem uma república, tá? Depois, a ideia, fazer uma república, legal, e depois? Depois, os cafeicultores têm um tipo de ideia do que se fazer no país e os cafeicultores têm outro tipo de ideia do que se fazer no país. Então, depois de derrubado Dom Pedro, né, qual grupo vai ter mais força aí para impor as suas ideias, ou qual grupo vai ser mais atuante politicamente nos bastidores para impor as suas ideias, tá? Por que o Exército vai defender a República? O Exército foi para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai terminou em 1870, ela é de 1865 a 1870. Na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro é influenciado pelos argentinos. Foram os argentinos que falavam para os brasileiros, olha, a república é melhor, república é mais interessante, república tem isso, tem aquilo. E o exército brasileiro volta da guerra defendendo república e um Estado forte, atuante e racional. Tá? Qual a ideia do Estado forte, atuante e racional? É uma ideia que vem do positivismo. Um dos grupos, né, o Exército tem basicamente dois grupos nessa época. O majoritário são os positivistas, que defendem esse Estado forte, atuante e racional. Racional no sentido capitalista, né, atuante no sentido de não perder oportunidades, né? E forte no sentido de impor as vontades, impor a verdade que o Estado representaria frente à nação, né? Esse grupo positivista é mais forte. Tem um outro grupo mais fraco, que são os jacobinos. Os jacobinos, eles defendem uma ideia meio estranha, né? Que é a ideia de a democracia se faz com um líder forte, com mãos de ferro. Quer dizer, isso não é bem uma democracia, né? Mas, né? Eles defendem essa ideia. E os positivistas, que são os mais atuantes, eles defendem essa coisa de um Estado forte e tudo mais. Percebam uma diferença aqui, né? Os cafeicultores falam de uma divisão de poderes, é o federalismo, e o exército fala de uma concentração de poderes. Ou seja, aquilo que eu falei, depois de derrubado Dom Pedro, os projetos políticos que cafeicultores e fazendeiros tinham, faziam isso. Eles iam se distanciando, porque um quer concentração de poder, o outro quer divisão de poder. Certo? Vai haver uma propaganda muito forte contra o Dom Pedro, né? Nessa época, fazendo Dom Pedro mostrar que ele é um cara que é frágil, que está emperrando o país, um cara que está dormindo, um cara que está deixando o Brasil perder as oportunidades. O que não é bem uma verdade, né? Porque o Brasil está sendo modernizado na época. Né? O Brasil tem um processo de modernização ocorrendo. O Dom Pedro é um cara ligado na ciência da época, é um cara ligado, né, na sociedade da época, claro, é um homem de seu tempo, né? Tem pensamentos que para nós hoje seriam absurdos, né? Como no século XIX quase todo mundo é racista, né?
Mas esses caras aqui vão pegar esses pontos aí, né? Alguns pontinhos, por exemplo, Dom Pedro entrou num poder muito jovem, e quando chegarmos aqui no final do século, Dom Pedro já está mais velho, né, 60 e poucos anos, e aí os jornais, principalmente em São Paulo, reproduzem sempre imagens do Dom Pedro muito velho, para passar aquela imagem dele como alguém velho, ultrapassado, precisa ser substituído. Vamos tirar o Dom Pedro, né? Fazer essa imagem. E o exército pregava essa ideia também, que o Dom Pedro não era forte, atuante e racional, certo? Tá? Esses dois grupos estão atuando, estão, né, discutindo no sentido de derrubar o Dom Pedro. Ao mesmo tempo, Dom Pedro tem problema com a maçonaria, Dom Pedro tem problema com a igreja, Dom Pedro tem problema com o exército, quando você tem pessoas do exército que dão entrevistas criticando o Dom Pedro e Dom Pedro manda prendê-los, né? E o exército faz um plano para derrubar o Dom Pedro. O plano era derrubar o Dom Pedro II em 30 de novembro ou 1º de dezembro, isso já é 1889. Quer dizer, percebe que o tempo correu aí, né? Mas o Dom Pedro descobre. Dom Pedro descobriu, né? Vamos lembrar, o Dom Pedro é o chefe do exército, né? Ele que manda no exército, ele é imperador. Ele é o chefe máximo do país, ele manda no exército. Dom Pedro sabia muito bem que só os cafeicultores sozinhos não iam fazer nada, né? Os cafeicultores não iriam derrubá-lo sozinhos. Os cafeicultores são poucas pessoas, não têm armas em suas mãos, eles têm uma influência econômica muito forte, né? Então, Dom Pedro, percebendo isso, falou, olha, eu preciso desmontar o exército, tirar o exército desse jogo político, né? E o que ele faz? Ao descobrir, ele faz uma lei de desmonte do exército. Essa lei foi assinada no dia 14 de novembro e ela valeria a partir do dia 15. Então, no dia 15, quando começasse o dia, o exército teria um monte de gente aposentada, teria as suas armas que seriam todas retiradas das pessoas, né? Algo que não é muito estranho. Mas ele vai desmontar o exército. Você tem que lembrar que lá no período da regência, o exército brasileiro, justamente por se envolver em política, né, foi desmantelado pelas elites locais, pelas elites que mandavam no país durante o período da regência. 1834, a criação da Guarda Nacional, onde o poder é dado para os grandes fazendeiros, chamados a partir daí de coronéis, né? Aqui é um negócio que não é exatamente a mesma coisa, mas tem um pouco disso. Você desmonta o exército, você tira o exército, né, da luta política. Os caras do exército descobriram essa lei. O Dom Pedro fez uma lei que vai acabar com a gente. Na madrugada do dia 14 para o dia 15, portanto, já dia 15, eles saem às ruas do Rio de Janeiro, passando nos quartéis, tá? Para chamar os militares, avisar, ó, amanhã está todo mundo demitido, um monte de gente aposentada, as armas serão recolhidas, né? Precisamos agir contra o Dom Pedro. E vão convencendo as pessoas, né? E o Marechal Deodoro, por ser marechal, não estava no quartel, ele estava na casa dele, de pijama, resfriado, brigado com a namorada, era madrugada, ele estava dormindo, né? Certo? Como é normal, e os caras passaram na casa dele, ficaram mó tempão lá, conversa com o Marechal Deodoro é amigo pessoal do Dom Pedro II, tá? E aí o que ocorre? Convencem o Marechal Deodoro. E por que precisava convencer o Marechal Deodoro? Porque o exército ele tem uma ideia que é o seguinte, o exército não pode se dividir. Eles têm sempre essa ideia, não, o exército não pode se dividir, o exército tem que estar unido. Tá? Embora lá dentro do exército, desde aquela época até hoje, você tem grupos políticos diferentes. Tá? Mas eles vão tentar convencer o Marechal, que é o principal nome do exército, porque se ele não participasse da derrubada do Dom Pedro II, muita gente no exército poderia dizer, mas o Marechal Deodoro não participou, o Marechal Deodoro é amigo do Dom Pedro, ele é a favor do Dom Pedro. E aí muita gente não iria apoiar. O exército poderia rachar em dois grupos diferentes aí, né? Um grupo que estaria derrubando o Dom Pedro e outro que estaria apoiando.
né? Eles não queriam isso, eles não queriam esse rompimento dentro do exército. Convenceram o Marechal Deodoro, depois de uma longa conversa, na madrugada, vão, né, certo? Para levar uma cartinha para o Dom Pedro, né? Tem até um episódio que, passando pela Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, atual Praça da República, o Benjamin Constant, um dos positivistas mais fanáticos, faz todo mundo parar, os caras estão na maioria de cavalo, e ele tira o chapéu e grita: Viva a República! E todo mundo: Viva! Viva! Eram 2, 3 da manhã, né? Óbvio, as pessoas que estavam dormindo essa hora, acordaram olhando pela janela assustados. Que é isso? Um monte de gente gritando Viva a República às 3 da matina. Né? Imaginaram que eram, sei lá o quê, pessoas que estavam bêbadas, eram pessoas festeiras. Não, não era. Né? Era a proclamação da República em encaminhamento. Tanto é que tem um historiador da época, o Aristides Lobo, que vai dizer o seguinte, né? Porque foram os militares que derrubaram, né? O Aristides Lobo vai ter uma interpretação errada da história, né? E ele vai dizer: o povo assistiu bestializado à parada militar. Tá? E aí você tem outros historiadores que mostram que havia participação popular, é que nesse momento da madrugada isso realmente não havia. Foram os militares que foram lá para derrubar o Dom Pedro. Né? Foram até o Palácio de Dom Pedro, derrubam Dom Pedro II, ele não tem nenhum grupo social que o apoia, e aí, adiós. Né? Acabou aí o reinado, acabou o segundo reinado, e o Brasil é uma república a partir de 15 de novembro de 1889. Aí vocês podem perguntar, tá, mas por que não tem ninguém que o apoie? Né? O exército não apoia, ele brigou com a igreja, brigou com a maçonaria, ele não tem o apoio dos grupos mais ricos do país. O último grupo que dava apoio para ele, até pouco tempo antes disso tudo, eram os cafeicultores do Rio de Janeiro, que estavam em decadência econômica na época. Tá? E ocorreu o seguinte, quando ocorreu a abolição da escravidão, mais ou menos 1 ano e meio antes disso daqui, né, antes da derrubada dele em novembro de 1889, né, a abolição da escravidão em maio de 1888, ele estava viajando. Ele tinha problema de saúde, lembra? Ele estava indo, né, na França cuidar da saúde, e quem assinou a abolição da escravidão foi a filha dele, a princesa Isabel, certo? E aí o que ocorre? Né? O Dom Pedro, quando voltou, em conversa com os cafeicultores do Rio, os cafeicultores do Rio pediram indenização. Ó, sua filha assinou a lei, nós queremos dinheiro, queremos, né, que você nos pague pelos escravos que nós perdemos. A escravidão já estava praticamente acabada, só tinha escravo praticamente em São Paulo e Rio de Janeiro. O Dom Pedro virou para os caras e falou: não vou dar indenização, coisa nenhuma para vocês, certo? A escravidão já estava decaindo mesmo, né? E os cafeicultores ficaram muito bravos, né, com essa situação. E aí os cafeicultores de São Paulo aplicaram um golpe histórico nos caras. Não um golpe político, um golpinho histórico. Fizeram um migué em cima dos caras. Chegaram para os caras do Rio e falaram: ó, vocês querem indenização? Apoia a ideia de república. Se vocês apoiarem a ideia de república, nós vamos dar, assim que a república for proclamada, nós vamos dar para vocês essa indenização. Os jornais cariocas saíam com grandes charges, mostrando como se fossem fazendeiros, carregando uma faixa, né, escrito: apoiamos a República, bem grande, e embaixo em letras menores, com indenização. Ou seja, né, estamos apoiando a República para receber a nossa indenização. E aí o que ocorre? Né? Os caras deixaram de apoiar o Dom Pedro foi derrubado e os caras, né, cafeicultores do Rio de Janeiro, não receberam indenização nenhuma. Né? Por isso que eu falei, foi um golpe histórico, foi um migué que deram em cima dos caras ali, certo? O único grupo social que ainda dava um certo apoio para o Dom Pedro, quando ele foi derrubado, né? Ele é derrubado 4 ou 5 dias depois, ele vai embora com a família para a Europa, deixando apenas uma pequena parte da família que ficou ainda no Brasil, e
O único grupo que dava apoio para ele eram negros. Né? Por quê? Por causa da abolição da escravidão. Né? Tinha aquela imagem que a filha dele nos libertou, né? Então, olha, temos que apoiar o Dom Pedro. Chegaram-se até em alguns lugares, no Rio de Janeiro principalmente, formar algumas guardas negras, de negros armados, querendo defender o Dom Pedro. Mas, veja, era impensável para essa época, uma época muito racista, o Dom Pedro se apoiar num grupo de negros para poder manter o seu cargo. Então, Dom Pedro, né, percebendo que não tinha apoio, o apoio que ele teria não era algo pensável, não era algo aceito, uma época muito racista, né? Ele simplesmente vai dias depois embora para a Europa e o Brasil torna-se a partir daí, né, a partir de 15 de novembro de 1889, uma república. Beleza? Lembrando que a lousa vai estar disponível aí para vocês também, fotografada, bonitinha, para vocês relembrarem essa aula e brigadão, hein? Até mais.